Fala pessoal, a gente está aqui no segundo episódio do Isso é Cinema para falar sobre favoritos do terror. Isso aí, um gênero que às vezes é muito gostado, muito odiado. A gente vai falar sobre alguns filmes antigos e alguns atuais também. E principalmente porque ele é um gênero tão incompreendido pela cinefilia e pelo público comum. O que é a vida? O que é o sangue? É a razão da existência. It is happening again. Gui, só um adendo do que aconteceu na nossa estreia aí, que abalou os ares aí da cinefilia, né? A gente anunciou que ia ter o canal e passou-se horas e denunciaram o canal, caiu o canal, derrubaram. E a gente sabe que quem foi. Tem infiltrados aí no nosso grupo, ou pela própria rede cinéfila aí que não quer que a gente fale, Não querem quer nos ouvir a calar. verdade. Tentaram nos calar. Não querem ouvir a verdade. Tentaram nos calar. Chegaram a derrubar o nosso canal antigo, né? A gente criou um perfil, chegou até a subir o vídeo, só que ele caiu, né? Aí a gente tá com esse novo canal aí pra tentar continuar falando as verdades sobre o cinema aí que o pessoal tentou impedir a gente de dar continuidade. Beleza? Exatamente. Mas E aí, bora? vamos falar aqui sobre terror, né? A gente sabe que o terror, historicamente, é um gênero muito frontal. Muitas pessoas gostam dessa frontalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um gênero muito incompreendido, né? Trazendo um exemplo particular meu, uma vez eu estava navegando aí nas redes e eu vi um Sim, comentário de um cara falando sobre o filme Carrie. E ele sim. comentou que Carrie não era um filme de terror. Como assim? Como assim? O argumento dele era que era um filme muito mais de suspense do que um filme de terror. Eu acho que a galera gosta de categorizar, né? Acho que ainda mais atualmente, por exemplo, o Ari Aster é um diretor que o pessoal coloca como o pós-terror, coloca um terror inteligente, sendo que, sei lá, o terror, ele é pra ser o terror. Ele parece que foi deixado de ser esse gênero muito frontal. E quando há alguma coisa diferente, aí as pessoas gostam de categorizar ele como, não, isso não é um terror, é um suspense, porque tem elementos de suspense. Faz sentido. Eu acho que o pessoal, eles associam muito o gênero terror, né, com essa relação do sobrenatural. Então a gente tem essa tendência aí do Invocaverso, por exemplo, que é uma saga, né? Muito conhecida por ser de terror. O Exorcista também, que ele tem esses elementos sobrenaturais, apesar de ter todo o aspecto psicológico ali também, né? Que o pessoal insere no pós-terror agora. Principalmente essa questão do terror social, né? Que o pessoal coloca muito. Tem o Jordan Peele, que é um grande vanguardista nesse quesito, né, Sim, na Hollywood, né? é, E o pessoal ele associa muito terror a essas coisas, né? Mas eu queria te perguntar, o que você identifica como terror, né, para você, o gênero terror? Como que você, os signos visuais, alguma coisa assim que você associa ele ao gênero? cara, por exemplo, eu tenho uma lista, né, de terror, assim, um ranking de terror que meus preferidos assim da vida. E eu considero pra mim o que dá medo, que eu sinto medo, pra Uhum, mim é considerado terror. Então, entendi. muitos por exemplo, o meu filme preferido de terror é o Bruxa de Blair, porque ele é totalmente pra Sim. mim sensorial, terror na forma mais pura sensorial. Então, por isso que eu considero terror. Mas ao mesmo tempo, há uma contradição porque eu não acho que só o jump scare por si só, que é tipo, pá, susto, eu não considero também um terror. Eu acho que é só um Sim. elemento ali que já tá programado pra te fazer dar um susto. E susto pra mim não é terror. Sim. Sim. Eu acho que o susto, ele entra nesses signos do gênero, né? Ele tá associado, É, principalmente atualmente, né, ao gênero do terror. Mas pra mim, pessoalmente, né? Eu até fiz essa pergunta que eu pensei, eu tava pensando antes do programa começar, como que eu identifico o terror, né? O gênero do terror. Pra mim, ele tá relacionado não necessariamente ao que eu sinto medo, mas ele tá relacionado ao medo sim. Eu acho que é muito legal isso que você comentou. Pra mim, se encaixa no gênero terror
tudo aquilo que a trama envolve essa questão do medo, sabe? Então, por exemplo, até um Vai e Veja, filme de guerra soviético, eu identifico com alguns elementos de terror, porque ele lida com essa temática do medo, sabe? Hum, boa. Parando pra pensar, assim, é, é verdade. Mas assim, o terror propriamente dito, assim, como o terror frontal, é... Caraca, eu não vou saber elaborar isso. A galera, pelo que eu vejo, assim, certas pessoas dizem que não acha legal o filme de terror por ser só isso só, de ser o frontal, que é só pra dar susto, só pra dar medo. E eu não acho que é somente isso, sabe? Que o terror, ele não é feito só pra fazer você pensar, igual é os filmes de hoje em dia, do Ari Aster, Jordan Peele, por exemplo, né? Que ele quer colocar uma crítica ali social. Eu acho É. que a gente parou de dar atenção a esses filmes, por exemplo, um diretor que faz filme de terror que é conhecido, americano. Caraca, eu não vou lembrar o nome. Vou lembrar, não sei. Michael, Acho que Mike é. Flanagan. Que tem uns filmes de zumbi, tem. Caraca. É o Silêncio? Não, Como é que é? caramba, filme de zumbi? É, Ah, eles do têm. Resident Evil? Isso. Ah, esqueci o nome dele também, pô. Mas eu tô Ah, ligado me quem é, eu tô fugiu. ligado quem é. Tô ligado. Eu gosto dele também. Eu Então, identifico algumas coisas como terror também. Principalmente pra mim, pelo menos, o primeiro filme ali, ele trabalha bem com esse quesito, né? Mas eu acho que os próximos ali, ele envolve muito mais ação. Só que também tem elementos de terror, né? sim. Não, com certeza. Tem vários elementos ali que eu identifico como terror. É. Eu acho que tem alguns arquétipos e signos visuais que você consegue associar ao gênero, né? Eu dei até o exemplo de Carrie, e pra mim Carrie é muito isso, né? Você vê que ele trabalha, o De Palma, né? E é um diretor incrível, eu adoro o De Palma. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou comentar dele. Já começa a contar aí. Primeira vez citando. Vai começar a contar. Ele cria a partir da. Obviamente, né? Uma adaptação do Stephen King. Ele cria a partir dessa temática da religião essa relação do medo, né? E até da questão do amadurecimento, né? Da personagem, né? Então você tem aquela primeira cena do filme, o Carrie, o primeiro de 76, que é o dele, Uhum. que mostra ela tomando banho e desce pra ela a primeira vez, né? Aí ela coloca assim, levanta a mão e tá cheio de sangue. E, meu, Sim, aquilo lá é absurdo. E você vê que a atriz é incrível também, né? Ela fica em choque com aquilo, começa a correr pelos lados, mostrar pra todo mundo, porque é uma coisa que tá relacionada a esse medo do desconhecido, né? sim, com certeza. Cara, você citou aí Stephen King, né? Stephen King é interessante porque é um escritor que tem muitos filmes que são adaptáveis dele, né? Às vezes tem umas É, bombas e olha, tem umas esqueceu coisas muito muito bem. boas. Por exemplo, um que eu vi esses dias foi Louco Obsessão. Cara, que filmaço, tu já viu? Não, não, Cara, não cheguei a assistir, não, mas eu tenho muito interesse, mano. cara, é uma adaptação do livro dele e tal. E é muito bom, tipo, até o Iluminado, por exemplo. O Stephen King fala que não gosta da adaptação, da adaptação que foi feita no cinema, né? Só que eu acho genial. Pra mim, Iluminado, assim, tá nos meus tops também de filmes preferidos de terror. Eu Então, também, eu também gosto bastante do Iluminado. Eu não sei se é um dos meus favoritos do próprio Kubrick, né? Só que eu acho que ele trabalha bem essa questão do medo psicológico, né? Que o pessoal fala que é o pós-terror hoje em dia. E você vê que já sim, tinha, na década de 70 já tinha muito disso, né? já tinha isso, porque ele misturava um certo drama ali, né? A dramatização da família, um estudo de personagem, você vai vendo o personagem se deteriorizar ali psicamente. E, e lá no finalzinho ele vai colocando elementos ali de terror. É, E não tem esse. meio. Não sei se encaixaria, mas até meio slasher, né? Sei lá, tipo do assassino perseguindo a vítima. Não É, sei se sim. encaixaria exatamente, mas lembra bastante. Iluminado é um caso bem específico, né? Até um comentário, né, que eu tava dando uma estudada sobre o assunto esses dias, e até essa questão do terror social hoje em dia,
e as pessoas falam que tem muito pauta social encaixada no gênero de terror e tudo mais. Por exemplo, o próprio Pecadores desse ano, né? Que ele Uhum. fala sobre essa questão racial. O Jordan Peele, que a gente vai citar um monte de vezes aqui, mas ele é um vanguardista nesse quesito, né? Muito, muito importante. Só que eu tava vendo que essa tendência, na verdade, ela veio até mesmo da América Latina, né? Então a gente tem lá na Argentina a Lucrécia Martel, né? Ela fez um filme que inspirou o Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor, que ele fez aqui. Sim, E posteriormente, um ano depois, a Juliana Rojas, né? Ela fez o Trabalhar Cansa. Não sei se você viu, já, mas ele já. tem muito. Esse filmaço também. Então, ele tem muito desse terror social que você vê que depois, 5 anos depois, o Jordan Peele vai pegar isso e vai jogar pra Corra, sabe? O pessoal eles vão achar que é uma coisa muito específica que nasceu ali nos Estados Unidos, mas não, ele veio da América Latina, esse terror social. Caraca, faz sentido. Cara, eu não tinha parado pra pensar nisso. É Sim, verdade. bem interessante. Essas Esse, associações, né? cara, e esse trabalhar cansa, ele dá um medinho, assim. Não sei se tu já chegou a What? ver, né? Eu também acho, eu também acho. Aquela questão do monstro saindo de dentro da parede, né? A Juliana Rojas, ela, para mim, pelo menos, ela faz uma associação a essa questão do capitalismo, do empreendedorismo, que vai crescendo esse monstro, assim, né? Tem um pouco disso no Enforcados, né? Eu sei que você assistiu recentemente. Ah, Você vê que sim, ele sim. tem elementos de terror, né? Tem, O que é, filme. que é, por exemplo, no Trabalhar Cansa, eu lembro que mostrava muito, assim, a parede, tipo, arranhada, assim, uma coisa assim. Aí no Trabalhar, Sim. nos Enforcados também tem a parede que vai dando um zoom, assim, lentamente. Aí você sabe que, caraca, tem algo por trás aí. Tem Sabe essas uma coisas? coisa, parece que ele vai partir para um lado mais sobrenatural às vezes, mas ele só dá uma flertada ali com esse gênero, né? Você vê Exatamente. que é um gênero muito amplo, né? Ele consegue abranger muitas coisas. Voltando aí um pouco pro passado, só pra gente não perder o fio da meada, eu sei que você não assistiu, que eu cheguei a te perguntar, né? Mas eu sei que você não assistiu o Gato Preto, né? Que é do mesmo diretor do Onibaba. Não, não. Acho que eu só assisti o Onibaba mesmo dele. Não E o assisti Onibaba esse. você curte? Cara, eu curto. Pra caramba. Faz um tempinho que eu vi, mas eu gostei muito. Sim, gostei muito. Sim. Então, o Gato Preto, eu gosto bastante desse filme porque ele tem muita essa relação com. Eu acho que o medo, né? O gênero do terror, ele parte de contextos específicos. Uhum. Então, Onibaba, ele estava lá na década de 60 e ele fala sobre essa questão do medo da relação sexual, né? Sim, Muito em volta dessa figura, desse monstro que aparece lá para impedir isso, né? Impedir que isso aconteça. Até mesmo uma questão de tradição, meio conservadorismo, mas esse Gato Preto, ele tem um pouco disso também, só que uhum. ele também fala muito sobre o pós-guerra. Então, algumas mulheres que elas são deixadas pelos maridos delas, que elas vão para a guerra, né? Que os maridos delas vão para a guerra e elas são deixadas sozinhas. E acaba que outros homens invadem a casa e fazem atrocidades Sim. assim com as mulheres, sabe? Aí acaba que essa parte não é spoiler, tá na sinopse. Uhum. Mas acaba que elas viram um espírito, uma entidade bem fantasmagórica mesmo, até parece uma parada meio lenda urbana, Sim. e elas começam a se vingar desses homens. Então você vê que tem toda uma crítica social que o pessoal tenta imputar nos filmes de hoje, mas lá na década de 60 já tava tendo isso, né? Caraca. E aí os caras são considerados gênios, né? Tipo, É, percussor da parada, sendo que isso já estava sim. sendo feito muito tempo atrás. Sim, Caraca. eu acho esse filme um filmaço, mano. Eu acho que quem não viu, e até você mesmo que não assistiu, acho que vale a pena a dar essa oportunidade, né? Ah, não, com certeza. Com certeza. Eu vou colocar na watchlist pra assistir. Cara, mas uma coisa que eu ia falar é que o terror, né, um segmento que eu gosto de acompanhar muito é o slasher, né? E o slasher, ele, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, ele veio dos filmes italianos, né? O subgênero giallo. É isso ou É. não é? É, né? E Eu imagino assim, né? Eu acho que eu tô falando besteira aqui também, mas não tenho certeza. Eu acho que eles vieram do mesmo originário, né? Originatário,
Só que acaba que por contextos diferentes eles se diferenciam por algumas questões, né? Sim. É, porque eu lembro que quando eu assisti, por exemplo, Pânico, né, filmaço assim, Aham, de descobrir quem é o assassino e tal, eu gostei muito, sim, achei, caraca, legal, que não é tipo um terror que envolve o sobrenatural, coisa assim, é só um assassino, e mesmo assim tem elementos de que dá medo ali. E aí depois eu fui ver, tipo, por exemplo, os filmes do Mário Bava, Dario Argento, e eu fiquei, caraca, tem um ouro aqui, sabe? Tem uma pérola aqui que eu não sabia. Então depois você vai descobrindo esses subgêneros que existe dentro, você vai sim, achando muito mais interessante esse gênero, né? sim. Eu assisti o. Eu gosto bastante do Argento, né? Do Argento, né? Até associando com essa relação do Slasher, eu gosto muito do Prelúdio pra Matar. Ah, é bom. Que Esse é ele, muito você vê bom. que ele tem muito É muito parecido com o Slasher, né? Só que por ser um diálogo, ele tem algumas características do próprio subgênero, né? Então, essa questão da. Eu gosto muito disso, cara. Eu acho isso uma técnica fantástica e que o pessoal do cinema contemporâneo deveria usar mais. Que é essa câmera singular ou a câmera em primeira pessoa. Meu, Sim, eu adoro isso, velho. Eu adoro isso. Toda essa questão do pessoal ficar usando câmera em primeira pessoa pra. Até por isso que eu gosto muito de fall footage, né? Tem muito sim. disso. Ah, que é Ou alguns. tipo objeto na mão, né? Tipo a faca, assim. Nossa, eu adoro esse negócio, velho. Eu adoro isso. Ou a arma, né? Por exemplo, um exemplo que eu tava vendo ontem, Sim. a novela que terminou ontem, que eles gravaram, pelo menos essa cena foi decente, que a arma na mão, assim, a visão da arma. Ah, Eu ok, acho muito sei. legal. Sei. E você vê que ele é muito originatário, né, desses subgêneros, né? Do Sim, slasher e do diálogo também, né? Eu acho isso fantástico, cara. Eu acho que deveria ter mais nos filmes contemporâneos, principalmente desses subgêneros, esse tipo de técnica. É meio setentista ali, mas eu acho bacana usar. eu também Até acho. mesmo Aí tem um pessoal que acha datado, né? Quando você coloca certos elementos ali, o pessoal acha que é datado, mas eu não acho não, acho que é um elemento que funciona muito bem. assim. Hoje em dia o pessoal chama de estilização, né? Você Ah, é, estiliza. É. Dar uma utiliza. estilizada ali na técnica, esses negócios, mas eu acho bacana, eu acho que o pessoal deveria usar mais hoje em dia também. Cara, eu acho que tá em falta um, sei lá, um diretor, por exemplo, que tenha muito personalidade, tipo um Brian de Palma da vida, sabe? É, Que assim, ele não é o cara original e tal, ele tem muita referência de Hitchcock, né? Mas assim, sim. essa mistura dele consegue criar um estilo. E eu acho que não tem um diretor hoje em dia que tenha isso, sabe? É. É tudo muito Muito cinza, bom. sei lá. Eu não falo nem por questão de cor. Eu acho que mais Muito de. massificado, É, massificado. exatamente, exatamente. Falta um diretor mais autoral, né? Você falou o De Palma, e ele também tem muito disso. Pelo menos eu reparo, né? Dessa câmera singular. Você vê que ele tem muita referência. Eu assisti recentemente um filme do Lúcio Fulci. Eu não vou lembrar Uhum. agora o nome do filme. Só que eu identifiquei muita coisa ali que o De Palma acaba usando nos filmes dele, principalmente esses dos anos 70, por exemplo, Vestida pra Matar, que também é Sim, um thriller, né, mas tem elementos de terror. E eu reparo muito dessa influência no diálogo também, com ele, né, em específico. sim, com certeza. Com certeza. O... Mas já que a gente tá falando sobre terror, até me Não, arrumar aqui na cadeira, não poderia deixar de falar do homem. que é o nosso logo, né, aqui do programa, que é o José Mojica Marins, né, o Zé do Caixão. Que é um cara que desde muito novo, né, ele comenta, né, ele comentava que ele assistia muitos filmes, né, se eu não me engano era o padrasto dele que tinha um cinema, então desde pequeno ele assistia muitos filmes, ele tinha já muitas referências e quando ele entrou para ser diretor, até mesmo depois dessa questão do faroeste, né? Ele queria falar sobre gêneros frontais, né? Então ele falava sobre faroeste, os primeiros filmes dele, né? Depois ele começou a embarcar nessa questão do terror e criou vários clássicos do nosso cinema, né?
Por exemplo, o A Meia-Noite Levaria Sua Alma, que é um filmaço. Sim, demais. Demais. Eu tava até pensando esses dias se eu tava ficando doido ou não, se tem uma referência a Cidadão Kane nesse filme dele. Ah, Lembra deve ter. que tem uma cena que ele tá comendo, acho que é carne, né? É dia Sexta-feira sexta-feira da Santa. Páscoa, é Sim. sexta-feira santa, enquanto lá no fundo tem o padre passando com as coisas assim, e a câmera foca nele comendo enquanto tá no fundo assim. Aí eu tava lembrando que em Sim. Cidadão Kane tem uma cena que é assim, que a pessoa tá em frente enquanto tem as crianças brincando atrás. Eu fiquei, caraca, será que Sim. ele pegou essa referência e colocou no filme? Ah, com certeza. Certeza. Ele é um cara com muitas referências visuais, né? Você vê que nesse próprio A Meia-Noite Levaria Sua Alma, ele coloca referências a expressionismo alemão, então tem todo esse jogo de sombra que ele usa muito. Os monstros clássicos da Universal também tem muito disso. E até esses monstros clássicos, né? Eu não sei se é referente a outros países que eu não assisti, mas tem um certo quê de erotismo já, mesmo antes de algum período de porno chanchada, alguma coisa do tipo. Mas Sim. você vê que tem um certo erotismo ali nos filmes dele. Até essa questão de como ele grava os corpos, né, das pessoas, eu acho isso muito bacana. E como eu falei antes, né, o medo, ele parte a partir de contextos, né? E qual que era o contexto do Brasil naquele anos 60, né? Era algo muito conservador, né? E o povo brasileiro, pelo menos, ele tem esse quê muito, muito conservador, religioso, só que ao mesmo tempo ele tem uma cultura ali, aí a gente teria que pegar um antropólogo para saber por quê, exatamente, mas ele tem uma cultura também muito de libertinagem, né? Então você vê que o Zé, ele tem muito essa questão de querer ter um filho e querer ter um filho perfeito, né? Eu acho que é até Uhum. uma referência até por estar criando essa figura controversa, né? Alguma coisa acontecendo ali na Alemanha, na década de É, 40. eu também acho isso. Sim. Pelo menos eu identifico dessa forma, né? Que era uma forma dele falar sobre isso, sobre essa figura muito controversa, mas que também está muito intrínseca à cultura brasileira. Eu acho um filmaço a Meia-Noite Levarei Sua Alma. Ah, não, com certeza. Eu lembro de ter assistido em casa, né? E depois teve no Cine Brasília. Eu assisti, cara, que experiência da hora assistir numa tela grande, assim, com várias pessoas. Apesar que na sessão que eu fui, chegou naquela cena final, assim, a galera começou a rir por causa dos efeitos, coisas assim. E eu fiquei, cara, como assim? Vocês estão rindo? O negócio dá mal medo. Ele fez com muito, muito pouco orçamento, né? É, Você sim. comentou sobre essa questão da referência a Cidadão Kane, né? Não sei se você sabe, mas todo aquele ambiente que ele anda o filme inteiro é um estúdio, tá ligado? É dentro de um estúdio. Ele reconstruiu até aquela parte da floresta. Tem até uma história que ele pegou as árvores do parque e colocou dentro. Ele roubou de madrugada as árvores do parque e colocou dentro do estúdio Caraca. pra reconstruir aquilo lá, né? Então, ele é um cara que ele trabalha muito bem a profundidade de campo, mano. Porque Não, pra com você certeza. construir, para você fazer parecer que era todo um lugar ali, uma vila, meu, é um trabalho absurdo. Pra É, e mim, pelo eu menos. acho que isso junta também, né, com a questão das sombras, como você falou, né, trabalho de iluminação, para fazer Sim. algo tão real, crível, né, como desse jeito. É, realmente. E o- O, tem uma história também, né? Quando o Glauber Rocha ele assistiu a primeira vez o A Meia-Noite Levaria Sua Alma, hum, ele saiu da sessão falando que o Mojica era um gênio, tá ligado? Ele começou a gritar, esse aham. cara é um gênio! Cara, Exatamente por conta disso, né? mas eu considero mesmo, porque antes de assistir qualquer coisa dele, eu achava que era só, tipo assim, o pessoal falava, né, Zé do Caixão. Achei que era só um cara aleatório que vestia uma fantasia e pronto. Mas aí quando você vai assistir o filme e você vê essas ideias que ele vai colocando, né, de ser essa pessoa controversa, e você vai vendo aquele final que tipo assim, ele acreditava no mal solene, e aí quando vem Sim. o mal verdadeiro, ele fica, tipo, assustado, É né? absurdo, absurdo, absurdo o que ele faz ali. É absurdo, assim, toda a ideia, o roteiro que ele cria através disso é fantástico. Sim. O Encarnarei, né, que é a continuação Nossa, desse filme,
Ele tem um pouco disso, só que eu acho que ele avança mais, né? Que aí já tem bem mais orçamento pra fazer as coisas que ele quer fazer. E eu não sei se a gente falaria isso que é spoiler, Eu mas pensei em falar também algo aí desse filme aí, porque. tem é, uma cena em específica é, nesse filme que eu vou te falar. Eu assisti aquele Céu e Inferno do Akira Kurosawa. Não sei se você já viu. já, já. Então, tem um momento específico ali que eu acho equivalente, mano. Eu vou te falar, eu acho equivalente. Eu acho Eu o acho até Mojica melhor. gênio nesse nível. Eu também acho melhor. Eu vou te falar, eu acho Eu ele um acho, gênio nesse nível. eu acho até melhor, cara, porque no Céu e Inferno é algo assim mais singelo, mais assim, um pouquinho assim que você Sim, fica caraca e tal. Mas no é, filme do Zé, é algo assim que você já tá imerso na história, tipo, já sim, mais de 50 minutos. Aí quando acontece, você fica, caraca, como assim? E você vai se assustando com as coisas que vão aparecendo, sim. com. Enfim, eu não vou falar muito para não dar spoiler, Absurdo, porque absurdo. é absurdo. É. Mas, partindo aí para o século XXI, né? Pra gente também não ficar só nesses filmes mais antigos, né? Sim. Tem alguns filmes do século XXI que eu gosto bastante de terror, né? A gente citou o Jordan Peele, essa questão do terror social, que tá vindo uma onda muito forte, né? Que o pessoal chama de pós-terror. Que na verdade é só a indústria tentando procurar novas formas de fazer aquilo, né? Reinventar novos meios. E eu gosto muito, principalmente dessa virada do milênio, né? Que é o Pulse do Kiyoshi Kurosawa. Boa. Não cheguei a ver ainda, mas dizem que é. Pô, mano, nossa, velho, você vai deitar pra esse filme, mano. É, É muito bom, é muito bom. Qual que caraca, eu é preciso a, ver. qual que é a questão, né, do filme? Ele pega novamente, né? Sempre a partir disso. O gênero terror sempre a partir disso. Ele pega essa questão do contexto, né? Então a gente tá tendo essa virada do milênio, vai ter um boom de tecnologia, e ele trabalha esse medo da tecnologia Uhum. novamente, por conta de uma historicidade do Japão, insere algo fantasmagórico nisso, né? Sim. Acho que aquele filme. Eu não vou. Agora falhou a memória, né? Não vou lembrar o nome dele. Só que é um filme sobre tirar foto, a câmera que aparece fantasma. Caraca, eu não tô lembrado. Alguma coisa de Shut, eu não vou lembrar o nome do filme. Uhum. Mas você sabe qual eu tô falando, né? Eu acho que sim, eu acho que já ouvi falar sobre. Só que não vou lembrar o nome. Ele tem essa questão do terror também, né? Envolve essa questão do medo da tecnologia. E eu acho que o Kyoshi ele consegue transformar isso em uma atmosfera que eu sei que você gosta muito de Bruxa de Blair, mas Sim. eu acho que é equivalente ou melhor que Bruxa de Blair, mano. É A sério? atmosfera que ele cria ali é absurdo, mano. É absurdo mesmo. Caraca, cara, porque assim, o Bruxo de Blair, pra mim, assim, eu fico até indignado de não ter nascido naquela época e ter visto esse filme no cinema, porque eu ia ficar maluco, assim, porque só de ter assistido em casa, assim, e ter ficado imerso no filme e ter esquecido que eu tava assistindo na televisão de casa, eu fui entrando tão no filme, assim, através do phone de footage, né? E tem toda aquela questão dela, da menina principal, ela tá filmando aquilo para um projeto dela da faculdade de cinema, coisa assim. E aí depois que vai acontecendo as coisas assim, os amigos dela falam que você acha que a gente tá no filme seu, tipo, indignado com É, ela. É muito massa todo esse contexto, esse roteiro através disso. E, pô, a cena que ela tá na barraca e ela tá, tipo, com os olhos vidrados, assim, não querendo fechar os olhos e você vai ouvindo as coisas. isso Caraca, é surreal, velho. Você vai ouvindo só os sons, assim, é incrível. experiência sensorial incrível, né? Tem um filme de terror que é da Claire Denis, desse século também, que é o Desejo e Obsessão. E nesse quesito de experiência sensorial, acho que é um dos filmes de terror que também mais me causou isso, sabe? Porque ele trabalha muito essa questão dos corpos, né? Então é um filme que tem muito erotismo, só que ao mesmo tempo
um filme muito violento, tá ligado? Então, ela às vezes tá em um momento muito de silêncio, você só ouve a respiração dos personagens e acontece algumas coisas lá que, meu, só de lembrar já fico todo arrepiado. É absurdo. É absurdo também. Eu lembro que eu assisti esse filme. É o que tem o Vincent. Como é que é o nome dele? Richard Geller, eu acho que é o nome dele, Ele, não é? né? Eu não curti tanto, assim. Eu achei. Não sei, achei meio viajado. Não sei. Eu lembro que eu não curti tanto, mas. É. Mas respeito sua visão aí. Não, tranquilo. Eu acho que ele tá relacionado a essa questão aí do cinema de fluxo, né? Não tenho certeza se eu tô falando besteira também. Mas também é o extremismo francês, né? Sim, Então, ele fica nesse meio termo aí entre os dois movimentos, tendências do cinema. Mas eu acho um filme muito bom, cara. entendi. Cara. O que eu ia falar é, por exemplo, como eu falei do Bruxa de Blair, né? Aquele filme também é As Above, So Below, né? Que é Assim na Terra, que é o que eles vão explorar o Paris, né? Os túmulos de Paris, Ah, embaixo, assim. sim. Cara, Nossa, muito bom esse filme. esse pra mim também é É, genial. Tem uma parte que vai contando, né, a vida de cada um dos personagens. Aí tem um personagem que se envolveu num acidente e acabou matando sem querer o amigo dele no carro. Aí tem uma parte que ele vai explorar lá embaixo, aí você vê ele andando e ele vê o carro pegando fogo. Cara, é genial. é. Esse filme também E é muito bom. Eu gosto muito de. Eu sei que é um subgênero um pouco mais. Tem esse bloqueio maior, né, pela maior parte das pessoas. Só que eu gosto muito. Eu acho que ele geralmente é muito mais imersivo que um filme convencional, sabe? Acho que ele é muito mais imersivo. eu acho que ele é mais imersivo porque assim, o cinema é um negócio assim passivo, né? Que você é colocado como um espectador passivo que é só para Sim. assistir e nada vai te afetar ou te tirar da zona de conforto ali. Aí não, quando chega o found footage, né? Você meio que sai desse espectador passivo e quase vira um espectador ativo que tá junto com os personagens, quase Em tomando primeira ação. Tipo, pessoa, né? você fica assim, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Só que ainda você continua como um espectador passivo, só que ele te coloca nessa sensação. A visita do Shyamalan, eu acho que é o melhor filme dele pra mim. Ele tem muito disso também, né? Que é o found footage. Caraca, esse eu não E vi ainda. meu, esse daí também é absurdo, cara. Nossa, é um filmaço. Nossa, tá louco. Acho que tá entre os melhores da década de 10 pra mim, também. Né? Caraca, Não só de preciso terror, ver. sabe? Assim como, não sei se você assistiu, o Evil Dead, de 2013. De 2013 ou o antigão? Tem um antigão também que eu gosto muito, do Sam Raimi. Só É, o do Sam que Raimi, eu, eu vi do Sam Raimi. eu particularmente, é uma opinião mais polêmica minha, eu prefiro o de 2013. Caraca, É, polêmico, é um pouco polêmico. polêmico. Mas eu entendo quem prefere. Eu também acho filmaço, tá? O do Sam Raimi. Que ele é esse terror mais frontal, terror com muito gore ali voando na tela, né? E mistura um pouco essa questão da ação também, né? Acho bem bacana. Falar nisso, cara, e o gore nos filmes de terror? Você... O que você tem a dizer sobre isso aí? Mano, eu adoro. É mesmo? Eu adoro, mano. Eu adoro. É que eu sou esse cara de muito. Que gosta muito do terror frontalzão, sabe? Sim. Não só essa questão do jumpscare, eu sei que ele vem sendo muito negligenciado, né, pela própria cinefilia, pelo público convencional, né, que vai falar que é um artifício barato, e tudo mais, eu gosto bastante. Uhum. E principalmente essa questão do terror com gore, com, voando assim na tela, eu adoro, cara, eu adoro, particularmente. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Cara, eu não sei, é porque eu lembro muito, por exemplo, Midsommar. Quando falam disso, eu lembro muito da Hum, cena lá da marretada e jogando. Aí eu não sei, eu não gosto daquele filme, cara. Eu acho que é muito feito só para o choque, só para chocar, sabe? é. E aí eu Ah, tenho faz, uma faz impressão. sentido. Como é que é?
faz sentido. Nesse sentido, né? Pois é, eu tenho essa impressão do Gore como isso, sabe? Por exemplo, The Boys. The Boys é uma série, né? Não é terror nem nada, mas eles usam muito desse elemento, assim, para manter o espectador ali e você ficar, caraca, eu não acredito que eles fizeram isso. Não acredito que mostraram isso. É verdade. Ele pode cair muito pra esse lado, né? Esse terror frontalzão, esse terror com muito gore ali voando na tela, ele pode cair pra esse lado do choque, né? Realmente. Mas, assim, particularmente, você falou de Midsommar, né? Eu também não gosto muito desse filme. Eu acho que a versão anterior, né, que o Ari Aster tentou replicar ali do Homem de Palha, é muito superior em todos os quesitos. Só É, que inclusive eu essa tenho que cena em ver esse filme específico eu que te acho falam. maneira. Essa é o quê? Essa cena em específico eu acho maneira Tu acha legal? do Midsommar. Acho da hora. É, cara. Eu não sei, cara. Eu parto do princípio que eu gosto de algo que não é mostrado, que você consegue imaginar. Por exemplo, tem uma cena. Filme nada a ver, Hum, que não é nem terror, mas aquele filme do Edward Norton, que é Outra História Americana. sei. É uma cena lá do comecinho que o Edward Norton coloca um cara na calçada assim, entre a calçada e o chão assim. Aí ele pisa assim na cabeça do cara, aí você não vê a imagem assim, mas você vê o som, tac. Cara, aquilo eu Uma fiquei assim, sensação meu de Deus do céu. da hora mesmo. Então, eu sinto que às vezes esses filmes acho que funcionariam melhor, pelo menos pra mim, se não fosse Uhum. mostrado algumas coisas assim. Entendi, entendi. Eu gosto bastante do Mike Flanagan, que a gente comentou no começo, né? Por Uhum. exemplo, aquela Maldição da Residência Hill, que ele fica nesse meio termo, sabe? Sim. Às vezes ele mostra, às vezes ele não mostra. Por isso que particularmente, eu acho, não sei se você assistiu essa série, mas particularmente Não, eu não acho uma achei. obra-prima, cara. Ele tem uma questão lá, se eu não estou enganado, eu assisti há um bom tempo já, mas de uma porta, e tem um mistério dentro daquela porta. E às vezes quando os personagens estão passando lá na frente, você vê uma sombra ali debaixo da porta, na iluminação, ou alguma batida, algum som. Então ele trabalha essa questão do não mostrar, né? Uhum. O que está acontecendo ali para te deixar tenso mesmo. Mas ele também trabalha essa questão do mostrar e te surpreender com o que tá acontecendo, né? Então tem uma cena de morte lá que é absurda, assim, nesse quesito, né? Não é Sim. nada muito explícito de ser muito violento. Tipo assim, é violento, mas não tem muito gore, sabe? Sim. Pelo menos que eu tô lembrado. E é muito bom, cara. Eu acho esse diretor, principalmente essa questão do espaço, né? Como ele trabalha o espaço da tela, muito bem. Eu acho que ele deveria ter mais filmes, inclusive. Ele trabalha muito sério. Eu acho que ele deveria É fazer só mais série filmes. que ele faz, é? Essa eu já ouvi falar, Geralmente mas filme. nunca vi. O Doutor Sono também ele fez, mas eu não assisti também. Mas o pessoal fala que é um bom filme. Não igual Iluminado, mas é um bom filme. Já eu não curti tanto, assim. Eu achei Ah, é? bem. Você chegou a assistir? Cara, eu não gostei. Ele tem esses elementos, igual você falou, né? Às vezes de ser muito frontal, de mostrar o ato em si ali. E eu não sei porque, como foi construída essa visão desde o Iluminado, né? Como essa coisa mais psíquica, mais assim, psicológica e Isso. tal. Aí chega o Dr. Sono e é totalmente diferente, aí acaba que você vai achando estranho, pelo menos pra mim. Eu senti isso. Eu não curti tanto. Dá uma quebra, né? Uma quebra. Mas pra fechar aqui, tem algum diretor hoje no cinema contemporâneo que você acha que vale a pena conhecer o trabalho? Que você acha que é o melhor, por exemplo, o melhor diretor do cinema contemporâneo? Que a gente tem vários nomes aí, né? Citou o Ari Aster, o Peele, o Eggers, o Kiyoshi Kurosawa, né? Do Pulse também. Sim. Cara, eu Tem acho que algum que você... o Eggers, cara, sinceramente, O assim, Eggers? eu acho que ele consegue até fazer esse equilíbrio desse terror tão frontal e desse terror também mais, assim, psicológico, né, digamos assim. Porque, por exemplo, aquele filme The Witch, A Bruxa, cara, aquele filme, pra mim, é um Nossa, dos massa. filmaços dele, assim. Acho que se eu colocasse um ranking dele, acho que esse seria o primeiro, cara. Provavelmente é o meu primeiro também. Provavelmente é o meu primeiro.
Não sei se você chegou a ver ou gostou de Nosferatu. Vi. Você gostou? Eu gostei mais ou menos, assim, É, mais ou menos, eu tinha colocado na expectativa alta, né? Aí como você vai comparando com os outros Nosferatus, aí você vai, tipo, não sei, não é tão legal assim. entendi, É algo muito entendi. cinza, um filme muito cinza que, não sei, Ele tem esse problema mesmo. Eu não reparei, eu não pensei muito tanto nisso, né? escuro. Quando eu saí da sala de cinema, eu gostei bastante do filme. Mas depois, passando assim um tempo, eu fui pensando mais, pô, mas tem um elemento aqui, um elemento aqui que eu não curti tanto. E você vê que não é todo mundo que gosta desse tipo de filme de atmosfera, né? Por exemplo, a É, minha. Até zoei com a minha esposa, que a gente foi assistir Nosferatu e ela tirou um cochilo gostoso do meu lado, mano. é mesmo. Metade do filme tava dormindo. Mas é, porque ele é lento, né? Ele não tem uma certa dinâmica, assim, de terror que vai acontecendo o tempo todo, jump scare e coisa assim. Ele vai criando mais atmosfera. Sim, o James Wan, ele faz muito isso, né? Acho que o pessoal tá acostumado com esse Sim. tipo de terror também. É, sim, com certeza. Da Invocação do Mal, Jogos Mortais, faz muito Sim, isso. exatamente. Mas tem algum nome que você colocaria assim, fora o Eggers também? Algum outro que talvez mais desconhecido? Não sei se você conhece alguém assim, Cara, pior que eu me recordo só do Eggers agora, cara. né? Cara, eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao David Lynch, porque assim, não é considerado um terror, mas Sim. pô, Cidade dos Sonhos, assim, tem certos elementos ali que, cara, é bizarro, É. assim, Império dos Sonhos também, o Eraserhead, né, também, não Ah, sei se tu já chegou a ver, tem elementos ali que ele flerta muito com esse terror frontal. é. Eu mencionaria, né, a Juliana Rojas, né, que já falei ali de Trabalhar Cansa, Ah, As Boas boa. Maneiras, eu gosto bastante, não sei se você já assistiu, você gosta, As Boa Boas também. Maneiras, eu acho muito bom, mas eu entendo quem não gosta, né, ele tem uma quebra ali, né, que é o trabalho dela com o Marco Dutra, e quando entra o Marco Dutra, o pessoal não curte tanto, né, Sim, é. entendi. E o Rodrigo Aragão também, né, que ele tá mais nessa onda aí de filme de baixo orçamento, de trecheira, mas eu gosto bastante, né? Ele faz bastante filme de gênero, e às vezes o pessoal, principalmente aqui no Brasil, eles têm um pouco mais de medo de fazer, né? Então tem o Mar Negro, que é um filmaço dele. Ele começou ali em 2008 com Agora eu não vou lembrar o nome do filme dele, só que é um orçamento muito baixo, assim, sabe? Ele demorou uns Uhum. 3 anos de produção. Então você vê que é um cara que ele gosta muito do que ele faz, se importa muito com aquilo, tem uma Sim. preocupação, né? O último filme dele eu não gostei, mas o restante da filmografia que eu assisti, pelo menos, eu gosto bastante. Eu acho que é um diretor interessante de se acompanhar. Caraca, show de bola. Eu não conheço tanto assim do cinema brasileiro assim de terror. Poucos trabalhos, eu tenho que acompanhar mais. Mas eu vou dar uma olhada nesses aí que você listou. Interessante. Show de bola. E acho que é isso, né? É isso. Você tem a lista de terror, né? Tem. Ah, Ela é? tá Qual? ranqueada? Tá ranqueado. Tá. E qual que é o top 3 aí? Só pra deixar de recomendação aí pro Só o pessoal que top for assistir 3. depois. É. Bruxa de Blair, de Aham. 99. As Above So Below. E A Meia-Noite Levarei Sua Alma. É. Show de Pra bola, mano. mim Show é de bola. esses três assim. É. Eu não E o sei seu? se. Se você colocasse aí. É, eu acho que é difícil, cara. Eu teria que dar uma pensada. Eu perguntei pra você, só que eu não pensei muito bem. Talvez. Ah, eu acho que talvez o Gato Preto. Eu gosto muito desse Uhum. filme. Gosto mesmo. Eu prefiro ele que o Onibaba, inclusive. Carrie, a estranha. Boa, boa. Que é do De Palma, né? O final desse filme é incrível. A montagem dele é absurda. Até deixar de menção honrosa o Pássaros, né, do Hitchcock, que eu acho que é um filme que Ah, trabalha a boa. montagem muito bem também.
Sim. E encarnarei no teu cadáver do José Mojica Marins. Bom No rank, caixão bom. também. Bom rank. Bom demais. Foi de bola. Fechou. Então é isso. Se você gostou do nosso programa aqui, do nosso bate-papo, deixa o like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ouvir as nossas recomendações, ou comenta aí se a gente falou alguma bobagem aí, alguma besteira, que provavelmente é o que aconteceu. Provavelmente eu falei demais aqui. Mas comenta aí, deixa indicações também de filmes aí de É, terror que você acha bom. foi de bola. E se vocês quiserem entrar no nosso grupo, né, do WhatsApp, que a gente fala sobre cinema no geral, o link vai estar aí na descrição também. E é isso. Valeu aí É isso. pela atenção. É nóis. Isso aí. Valeu, é nóis. O que é a vida? O que é o sangue? É a razão da existência. It is happening again.